Boa tarde. Neste segundo dia do ano de 2022, a gente vai para o nosso oitavo vídeo de pequenas e necessárias análises sobre os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa do caso Henri. E nesse sentido eu quero te convidar a pensar em três questões referentes ao depoimento do delegado Antenor Lopes, que é o delegado, o diretor-geral da capital do Rio, né? Ele foi a segunda testemunha, porque houve outros depoimentos, mas foram tidos como informantes por terem uma proximidade com uma das partes. No caso do delegado, não, ele foi uma testemunha, e nesse sentido, a segunda testemunha é supostamente pró-Monique, porque na verdade os advogados o chamaram como testemunha, e eu ouvi o tempo todo defendendo a instituição a Polícia Civil, a instituição Justiça, a instituição Investigação. Mas, de qualquer maneira, ele traz questões importantes e, na verdade, a gente pode dizer o seguinte, é um depoimento chato, porque as perguntas dos advogados são cheias de tecnicalidades, mas os advogados estavam ali tentando ver os pontos cegos do processo. E aí eu não vou trabalhar com você essas questões, eu vou te dar esse descanso. O que eu quero enfatizar com você aqui no depoimento e nas respostas que ele dá aos advogados, né, o delegado Antenor, três aspectos para a gente pensar sobre as nossas relações ou sobre a relação da justiça com a justiça, né? As relações da justiça com aquilo que é justo. A primeira questão é sobre os erros nos laudos e na quantidade de laudos. A segunda é essa tergiversação do delegado que não responde uma pergunta que um advogado vai fazer. Ele simplesmente vai dar muitas voltas e não vai responder contundentemente como eles gostam que os acusados respondam. E a terceira questão é que as instituições sociais que têm de ser honradas, que não podem ser difamadas, mas como são instituições sociais mantidas pelos nossos impostos, eu posso dizer sem medo, as instituições sociais podem ser tão técnicas, como o pessoal do caso Henri está sendo técnico, quanto inerentemente misóginos. As instituições sociais são carregadas de ódio à mulher, e quando eu falo que elas são carregadas de ódio à mulher, eu estou me referindo aos membros masculinos e femininos dessas instituições. As mulheres estão sendo contra as mulheres no caso desse processo, porque a gente vai vendo muita facilidade em se compreender as masculinidades envolvidas no processo, né? Ao mesmo tempo que a gente vai vendo muita dificuldade em compreender as feminilidades envolvidas nesse processo, no caso a ré Monique Medeiros. Mas vamos primeiro aos nossos pensamentos, que depois a gente vai chegar nessas questões. Assista esse pequeno trecho de 3 minutos e 8 segundos sobre essa questão aí do erro material, que a defesa da professora Monique pergunta ao delegado. Vossa Excelência sabe, comumente, quantos laudos de necrópsia geralmente são realizados? Obviamente, Hugo, podem ser feitos 10, 20, mas comumente se realizam somente 1, 2, 3 laudos. Como é que é feito um laudo já basta por conta da fé pública? Hugo, na prática, o perito consegue esclarecer todas as dúvidas da autoridade policial? Na prática, que eu pergunto a Vossa Excelência. Se realizam vários laudos na prática ou, geralmente, um laudo só? Isso depende da complexidade do caso, né? Então, cada caso tem sua complexidade, tem sua especificidade. Assim, Vossa Excelência sabe quantos laudos foram realizados nesse caso? não sei, aí o doutor Henrique presidiu, não sei. Sabe-se mais de um? Não sei responder. Esse tecnicismo eu realmente tenho que perguntar para o doutor Henrique. Sabe se foi feita a exumação do corpo do pequeno Henri para fazer, ou foram feitos laudos seguintes, todos indiretos? Eu não sei detalhar isso. Vossa Excelência sabe das contradições existentes e ventiladas pela própria defesa, que ele veio do hospital Lourenço Jorge, que veio com fralda, que os olhos não condiziam com
os dele, não tem conhecimento a respeito de nada, de nenhum equívoco constante dos laudos. Isso aí a gente, se eu não me engano, a gente chegou a conversar sobre isso, sobre uma troca do hospital, né? O senhor falou em Lourenço Jorge. Lamentavelmente, às vezes acontece de o perito, quando está realizando o procedimento, ele às vezes se baseia num documento que ali eu estou falando em tese, tá? Estou falando genericamente como o senhor perguntou. E às vezes ele pode aproveitar ali e ele, por um erro de digitação, um erro material, ele errar, né? Porque o negócio vem de um hospital, ele achou que veio de outro. Isso às vezes acontece, tá? Mas assim, isso pode acontecer em qualquer lugar, na polícia, no Ministério Público, no Judiciário. Agora o que eu posso falar para o senhor é que um pequeno erro material, com certeza, não ia comprometer o fato da lisura da investigação, da maneira como ela foi tocada e presidida. Mas Vossa Excelência teve conhecimento desses equívocos? Não, o senhor falou e agora eu me lembrei que isso chegou a ser ventilado. Pela imprensa, pela... Eu não me lembro onde, mas eu cheguei a ler algo sobre isso. Tá, estou satisfeito, Excelência. Então, em relação ao fato de ser uma investigação específica, complexa, então não é um mero erro material, como ele disse aí no vídeo, não. Veja mais esse outro trechinho de 1 minuto e pouco para você ver uma contradição que há nas palavras do delegado. Como era um caso complexo, que estava provocando uma comoção nacional, logicamente que em termos institucionais a gente tinha que fornecer, não obstante todos esses nossos problemas materiais e de recursos humanos, a gente tinha que fazer um esforço para poder fornecer mais recursos para que a equipe da Delegacia da Barra pudesse efetuar um trabalho adequado. Então, assim, foi feito. Mesmo com toda a carência que a gente tem de delegado, eu abri um RAIS, tirei a delegada do plantão, botei a delegada para auxiliar o doutor Henrique e, de certa maneira, eu também conversei bastante com o diretor-geral de perícia técnica para que levasse ao conhecimento dos peritos, isso foi conversado, que se precisassem de recursos, a instituição, não obstante a nossa carência, nós iríamos providenciar. Iríamos comprar, iríamos atrás de materiais, enfim, se precisasse de qualquer coisa para poder bem esclarecer isso, a gente nós usaríamos todos os recursos da secretaria para disponibilizar aquilo para os profissionais. A gente não queria que o crime, que alguém falasse assim, faltou isso, não fiz isso porque faltou um equipamento, ou no caso do Celebrite, o último software, nós não tínhamos a licença porque nós não efetuamos o pagamento, então, por isso, tal perícia não foi realizada. Então, para evitar isso, a gente disponibilizou os recursos materiais e humanos que eles estavam pedindo. A delegacia precisa disso, se a perícia precisasse de qualquer coisa, seria fornecido institucionalmente. A gente faria um esforço de secretaria, até mesmo se fosse preciso na aquisição de material, para que não faltasse equipamento, para esse caso específico, devido à complexidade do fato. Olha a contradição quando ele vai responder agora é o Dr. Braz, né, o advogado do Jairinho. Olha a contradição de 4 elementos que não se combinam, né? Primeiro que ele vai falar que é uma investigação complexa de um caso raro, né, que demandou dispêndio de material técnico e humano e que até houve uma ideia de criar uma força-tarefa para essa investigação específica, porque mais do que complexa, ela envolve gente poderosa, né, como o vereador no seu 5º mandato. Aí ele faz essas 3 coisas e vai dizer o seguinte, é porque a gente tem que entender que às vezes o perito, ele aproveita relatórios que podem ter vindo de outro hospital. Quer dizer, olha que coisa contraditória. É tudo muito complexo, tudo muito raro, tudo muito específico, mas se pode, assim, quem sabe usar um relatório que já foi feito em outra situação. Você não vê uma discrepância aí, não? Isso pode parecer uma bobeirinha, mas isso é gritante num processo como esse, onde já que o processo é complexo, como dito repetidas vezes pelo delegado, então ele deveria ser feito de forma muito mais criteriosa, porque fica parecendo, complexidade, força-tarefa, dispêndio de material, tudo extraordinário. Mas teve um errinho ali, aproveitaram um relatório de uma outra instituição, confundiram o nome, a cor dos olhos do menino. Esse pequeno detalhe
desmorona todo esse prédio de seriedade que ele está tentando passar. A questão da inocência ou a culpabilidade dos acusados tem muito a ver com esses pequenos detalhes, que são detalhes tão pequenos quanto gritantes. Mas continue assistindo a este outro videozinho de mais uns 3 minutos. Acontece que nos causa certa surpresa e causa certa perplexidade é de que um exame de no caso concreto, nós tivemos 6 ou 7 laudos de necrópsia. Então, não foi aquele um laudo complementar. Quebrou a perna, vamos ver se daqui a 30 dias ele está andando. Quebrou não sei o quê, vamos ver se daqui a dia ficou alguma deformidade permanente. Isso é normal. Sim. Mas a pessoa morta ser submetida a 6, 7 exames de necrópsia, com resultados diferentes em cada um deles. Isso nos causou uma certa perplexidade. É isso que eu gostaria que os nossos peritos já estão cuidando disso, nossos assistentes técnicos, mas eu gostaria que o senhor já viu, na sua experiência como delegado, e eu sei que o senhor é um homem experiente, conheço bem o senhor, se o senhor já teve conhecimento de fatos semelhantes. Olha, doutor, como eu falei, eu não sei dizer exatamente como é que foi feita essa questão da perícia de maneira técnica para responder o senhor da maneira mais adequada. O que eu posso falar, nesse caso específico, como eu falei, foi um caso, obviamente, muito complexo, teve uma complexidade muito grande, porque também não é normal acontecer isso. Uma criança de 4 anos, absolutamente saudável, que chegou no apartamento saudável e saiu dali morta. Então, isso não é algo normal, aquilo ali é um fato também excepcional. E para fatos excepcionais, obviamente, que a gente vai deslocar a maior quantidade de recursos possíveis. Isso é natural. Assim, um fato, se alguém praticar aqui um crime contra um embaixador, um fato excepcional, a gente vai deslocar eu estou só exemplificando. Então, no caso específico, aquilo ali era um caso que, devido à complexidade, devido às circunstâncias, ele realmente necessitou de uma maior alocação de recursos materiais e humanos. Então, assim, de fato isso foi feito. Foram colocados mais recursos, mais peritos, mais material à disposição, coisa que, normalmente, para os crimes que não têm essa complexidade, que não têm essa característica, essa especificidade, normalmente não se tem tantos recursos à disposição, infelizmente. Deveríamos ter, né, uma abundância de recursos. No entanto, essa não é a realidade. Mas, nesse caso específico, nós, quando eu digo, é a instituição Polícia Civil, de fato, ela disponibilizou uma quantidade de recursos, fizemos um esforço de recursos materiais e humanos diferenciado. Viu o que ele faz? Ele continua mantendo aquela contradição de um processo complexo, mas que é tolerável até uns errinhos de hospital, mudou o hospital, mudou as características do corpo do menino. E ele faz pior, ele não responde à pergunta que o advogado fez. Ele simplesmente tergiversa, ele parte para uma defesa da instituição, das investigações, dos policiais, que a gente entende que tem um trabalho difícil sim, mas que, como o processo ele está correndo o risco de cometer uma injustiça. Qual é a injustiça que eu percebo aqui? É de condenar uma mulher que é inocente. Você pode achar que a professora Monique é esquisita, pode achar que a professora Monique foi desatenta. Agora, não é uma desatenção como aquela do corpo de bombeiro, né? Às vezes o salva-vidas está lá na praia e aí ele está conversando com alguém, ele está no seu serviço, ele precisa ter atenção ali. Ele está conversando com alguém, a criança passa e afoga no mar. Essa é uma desatenção, digamos assim, culposa. A menina morreu pela desatenção dele em serviço. Ele não podia atender celular ali onde tinha crianças presentes. A desatenção da professora Monique não era assim, não. Tanto é que ela estava tentando entender, já tenho dito isso nos vídeos anteriores. Aliás, peço a você para ver aí, está na descrição deste vídeo, tanto a playlist onde eu tenho reunido essas pequenas reflexões, quanto o vídeo anterior está aqui na playlist também para você conferir, que foi o depoimento da Cristiane, tão criticado, né, porque talvez seja tão contundente. E aí, se um bombeiro, um salva-vidas peca porque ele atendeu o telefone na hora que uma criança estava se afogando e ele não viu por causa disso, por outro lado, a professora Monique não teve esse tipo de desatenção, não. Ela, inclusive,
pagava uma babá para estar de olho no filho dela, uma babá que não olhava o menino no sentido de ser contundente. Aí ele está lá no quarto, entra lá, não entrava, né? Enfim, ele vai então e defende a instituição às custas de uma pessoa que está sendo julgada de maneira errada. E aqui eu vou continuar falando, estou falando aqui da professora Monique, porque o Jairo é um homem rico, poderoso, ele que se defenda, e infelizmente, isso a gente não tem como deixar de admitir, os indícios da história de vida deles, os autos, até as provas, indicam que ele pode até não ter matado esse menino, ou pode não ter acontecido nada naquela noite, mas ele não estava tratando esse menino bem, não. Isso é visível, o fato de ele falar... aliás, ele soltou aí uma carta hoje, né? Ou de ontem para hoje, que foi mandada para o UOL, e a maneira como ele escreve aquela carta, você vê, é bem contraditório em relação à maneira como a Monique escreveu a carta dela, porque ele continua colocando a culpa nela, ele mente, fala que foi ela que o acordou, ele fala, não foi encontrado nada, ninguém me acusou de nada, quer dizer, ele está pegando o que está sendo dito nos autos para elaborar a sua defesa. Aí sim, aí dá para poder suspeitar. A professora Monique não. Na hora que ela foi presa e ela percebeu o ardil e ela se sentiu livre para falar, ela falou e inclusive as testemunhas atestam o que está escrito na carta dela. Né? Mesmo pensando em contradizê-la, eles estão na verdade atestando, porque eles não conseguem dizer que ela foi omissa, eles não conseguem dizer que ela não se importou com o menino, no máximo conseguem exagerar, por exemplo, igual eu estou falando. Ela estava confusa em perceber que o menino realmente estava sofrendo violências. Esse é um primeiro ponto. Segundo, ela não precisava pensar que o mesmo Jairo que educava o filho dela de maneira estranha tivesse de ser o mesmo assassino. E aí eu explico sobre isso nos vídeos anteriores, peço que você veja para a gente não ficar repetindo aqui. Então o máximo que pode chegar é até aí, porque... vamos pegar o passado, o pessoal não gosta de comparar a situação da Monique com os casos lá do Nardoni, do menino Bernardo e etc. Vamos pegar o passado deles então. Olha só, você vai no passado da professora Monique, se você não tem, eles abriram o perfil dela, você vai ver lá postagens desde 2017. Como que ela era uma mãe, que onde ela estava o filho estava junto. Para falar só de uma rede social, fora as outras coisas, né? Da afetividade que o próprio menino demonstrava em relação a ela. Isso é diferente do menino Bernardo, que tinha receio do pai e da mulher do pai. Isso é diferente do Nardoni, que não tem nada que retrate o amor dele pela filha dele no passado. Né? Então, só para fazer comparação, não estou nem aqui julgando essas outras pessoas que foram condenadas, porque condenadas elas já estão. Só estou comparando. Peguem o passado dessas pessoas e peguem também o passado do senhor Jairo. E aí, eu acho que a professora Monique tem que ser fiel à verdade dela, de se condoer e até se sentir muito culpada, porque a gente se sente culpado de não ter livrado a pessoa de uma situação mesmo. Estou falando disso, não estou torcendo contra ela. É aquela coisa, puxa, como que eu não reparei isso, essa culpa, sim, ela precisa apresentar isso, mas ela tem que se apegar à verdade dela de que, de fato, ela não matou o filho, não o entregou à morte, e como o promotor conseguiu mudar a versão do processo, ela não fez isso tudo por retorno financeiro. Isso é uma covardia, essa acusação. Né? Por uma frase, se ele vai sair daqui, se ele não bancar a gente, alguma coisa assim, eu vou foder com ele. Meu Deus, isso é uma frase de alguém desesperado, e não uma frase de alguém que está pensando nisso por interesses financeiros. É no máximo alguém que está inseguro, que vai precisar de um amparo por um tempo. A vida dela ia despencar de um dia para o outro. Todo mundo que já passou por isso, por muito menos, você não acha que um ladrão de celulares deveria ser morto na hora que ele puxa o seu celular? Como é que a professora Monique não ficaria indignada e insegura na hora que ela acha que o então marido dela possa estar maltratando o filho dela? Né? Se bem que no caso ali aquela briga tem a ver com a briga do casal. De qualquer forma, ela não estava desatenta nesse sentido gratuito do termo. Coisas lhe escaparam às mãos. E eu não acho que a punição para isso tem que ser uma prisão eterna.
Né? Na verdade, se for pensar nesse aspecto, ela já está sendo punida, já tem 8 meses que está presa. Né? Aí vem a acusação na mesma vibe de defender as instituições, e sim, instituições têm de ser defendidas, mas com um portento. Instituições têm de ser defendidas na medida em que elas defendem as pessoas. Pessoas. O pequeno Henri foi cruelmente assassinado, ao que tudo indica. Mas eu não tenho que jogar essa culpa na mãe dele, porque não há indícios de culpa dela. Essa é que é a verdade. E aí, pensando em defender as instituições, veja a resposta que o delegado vai dar à equipe de acusação, que acho que é o Yuri, é o nome que começa com I, que faz a pergunta para o delegado. Assista aí. O senhor viu algum tipo de tendência pessoal em prejudicar gratuitamente tanto o acusado Jairo quanto a acusada Monique? Não, de maneira nenhuma. O que eu vi foi o doutor Henrique Damasceno e a doutora Ana Carolina, de maneira incansável, tentando realmente responder o que aconteceu, que levou à morte do menino Henri Borel. E eles trabalharam incansavelmente nisso, sábado, domingo, feriados, e eles tiveram a convicção técnica deles. Foi isso. Na nossa visão, foi feita uma investigação isenta e imparcial. E, obviamente, que as autoridades entenderam pela responsabilidade dos investigados, né? Inclusive da mãe, pelo um crime omissivo impróprio, a ser agente garantidora. Aí é que já começa o problema. Porque nem a acusação, nem o delegado, nem o processo, eles não descolam a questão da tecnicidade da justiça, que é técnica, da questão da misoginia. Porque é isso, a justiça, ela, sem o perceber, é tão técnica quanto misógina. Até porque ela vem do quê? Do patriarcado, do patrimônio, do patrimonialismo, do patri, daquela coisa masculinizante. Né? Pátria no sentido de patrimônio, que vem de pai e que vem de masculinidade. Então, esse é um ponto sério da justiça, que isso precisa ser trabalhado. A justiça precisa se debruçar sobre o direito das mulheres. Não é para justificar crime de mulheres, mas é para ser realmente técnica quando tem uma mulher no meio de um crime. De maneira que quando ele fala de uma comissão e até de uma conclusão, é isso. É técnico? Ninguém vai negar que é uma coisa técnica. Mas é uma coisa inerentemente misógina, porque as técnicas da nossa cultura são todas misóginas. Eu vou te falar de uma técnica de tecnologia. Se você for reparar, os algoritmos das redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, são algoritmos inerentemente misóginos. Quando você vai falar da violência contra a mulher, o seu vídeo não faz sucesso. Quando você vai fazer alguma postagem, não faz sucesso. É interessante que até quando você vai falar sobre o direito das pessoas trans, aí tem até a coisa eclode, a coisa se dissemina. Mas quando você vai falar de misoginia, de violência contra a mulher, de estupro, de feminicídio, o algoritmo impede. Às vezes você está falando contra o nazismo, o algoritmo impede. Olha que coisa mais estranha. Ainda tem essa questão, né? Ele fala aí sobre incluir a mãe como ré, no sentido de que ela era agente garantidora. A própria avaliação da mãe, apenas da mãe como agente garantidora, já mostra a misoginia inerente ao processo. Porque a mãe era agente garantidora, que no momento em que o filho dela estava sendo cruelmente ceifado, ela estava dopada, sedada, adormecida, alguma coisa assim. Porque as maldades feitas, ao que o laudo indica, nem eram maldades barulhentas. Tanto é verdade que a própria empregada não ouvia. Ela ouvia a menina assim, ô tia! Mas ela não ouvia a pancadaria, ela não ouvia as torções na perninha, ela não ouvia essas coisas durante o dia. Como que uma pessoa à noite que vivia sendo sedada pelo companheiro iria ouvir? Como que essa pessoa em posição de incapacidade quimicamente provocada pode ser lida pela justiça como agente garantidora? Entendeu? Agora, se é para lê-la como agente garantidor, então nós temos que ler outras pessoas como agente garantidor. Não vou nem falar disso aqui que as pessoas ficam ofendidas, mas é estranho que um pai
tenha entregado o filho passando mal. Das duas, uma. Ou era porque não era a primeira vez que esse menino passava mal, ou então esse pai foi muito omisso e ele precisaria ser investigado, se é para pensar assim. Né? Para não falar de uma ex-babá estudante de psicologia, que a gente já tem comentado nos vídeos anteriores. Enfim, pensemos um pouquinho ainda nessa questão da tecnicalidade, para a gente ir para os minutos finais deste vídeo. Com quanto delegado, tanto o Damasceno, né, que fechou o processo, quanto o que está sendo entrevistado aí, com quanto eles sejam pessoas técnicas, tem até reportagem defendendo o doutor Damasceno, blá blá blá, mas eles podem ser tão técnicos quanto misóginos, porque isso é uma coisa inerente à justiça, principalmente nesse país que trata mulheres, pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas nativas, de maneira meio banal. Tanto é que nesse processo, conquanto ele tente ser técnico, o que salta nesse processo? É que tudo que tem a ver com as questões da parte masculina poderosa do processo é tudo muito criterioso, que a gente vê até a defesa da Monique meio que pedindo licença. Agora, tudo que tem a ver com a mulher periférica que está envolvida no processo, que alguém fala assim, ela é mulher branca, rica, não, ela era uma mulher periférica, batalhadora, que tentava se sustentar, que certamente estava insatisfeita com o seu casamento com o Leniel, de 10 anos, se eu não me engano. Em que isso incriminaria uma mulher? Ela estava tentando lutar, e nessas lutas houve pontos cegos, sim. Ela não tem que perecer nisso, não, porque nenhum homem perece nos seus pontos cegos. Então, eles podem ser técnicos, mas isso não os isenta de falharem nessa técnica. A técnica tem o seu próprio ponto cego. Vou relatar para vocês uma experiência que eu, junto com a minha esposa, passamos em 2015, embora não tenha a ver com homicídio, tenha a ver com danos materiais. O que aconteceu? Em outubro de 2015, a gente tinha acabado de tirar o nosso carro do mecânico, nós iríamos fazer uma viagem, o carro estava todo arrumadinho, todo revisado para a gente partir. E aí, enquanto ela estava atravessando uma rua, no ritmo normal, ela estava atravessando uma rua que era um beco, na verdade, o trecho da rua era um beco. E aí, na hora que ela estava atravessando a rua, vem uma moto em alta velocidade e atinge a porta direita do carro. Aqui, ó. Para você, acho que está à esquerda, né? Mas a moto veio de um beco à direita e, paf, atravessa o carro que já estava atravessando, ela atropela o carro. O meu sogro estava até no carona, e aí a moto bate tão forte que ela voa e, puf, cai no para-brisa do lado direito. Aí quando a gente sai, né, a minha esposa saiu, eu não estava no local, ela imediatamente já chama todo mundo para socorrer, mas quando ela vai ver, o cara estava lá quase morrendo com uma sonda. Eu falei, meu Deus, o cara tá parecendo que veio de uma cirurgia e tá andando de moto desse jeito. E aí acontece o seguinte, que a gente socorreu, o cara estava tentando tirar a moto do local, estava tentando tirar todas as provas, aí nós vimos indícios de que ele estava todo errado, e o tempo comprovou que de fato estava. Mas alguns meses depois chega na nossa casa um processo de danos materiais. Olha só, danos materiais. E aí, meu Deus, a gente já está sem dinheiro. E os danos materiais era um processo que ia resultar no mínimo em uns 5 mil reais, no mínimo. Aí vamos nós à justiça, né? Ver o que está acontecendo. Aí olha a justiça técnica conversando com a gente. Nós ficamos assim, pasmos, porque como assim? O cara fez tudo errado e agora ele quer que a gente pague pelos males que ele causou, não só a moto, mas todo o nosso serviço que foi anulado ali, a gente saindo do mecânico e vai tudo embora, né? A gente lançou isso tudo lá na audiência. E aí eles assim, não, é porque nós somos muito técnicos, aí mostrar pra gente, porque pelo Google Maps está mostrado assim, que o carro de vocês estava à esquerda e vinha da direita. Então, nesse sentido, o que a prova técnica vai dizer? Que logo, se a moto veio da direita, é porque vocês não olharam e atravessaram, né? E aí eu tô assim, mas gente, que coisa injusta. Vocês estão vendo aí que a moto não é da pessoa, que o cara, ao invés de ficar agradecido porque ele estava ali correndo de alguma coisa, sobreviveu, ficou quieto, ele quer nos processar por danos materiais, quer ganhar em cima da gente. Aí o pessoal foi conversar com a gente, né, da conciliação, falou assim, não faça um acordo, isso aí vai dar 3 mil e poucos reais, aí vocês parcelam isso em até 36 vezes, não sei o quê.
E aí me deu uma indignação que eu acho que a professora Monique tem de ter essa indignação, a indignação da própria verdade. Eu sei quem é que está errado nessa história e não sou eu. E aí, se a justiça é técnica mesmo, ela vai ser técnica para descobrir isso. Aí o que aconteceu? Eu falei com minha esposa, não faça acordo nenhum. Ai, aí a pessoa, não, porque vocês podem pagar mais, vão ter que pagar as custas do processo, não sei o que. Não tem acordo nenhum por um simples fator. Eu sei da nossa verdade. Eu conheço a minha esposa, eu sei que ela dirige bem, e eu sei que ela não estava atravessando aquele lugar que é muito conhecido por nós, ela não estava atravessando aquilo ali em alta velocidade, não. Tanto é que está muito claro que a moto foi que se estrepou toda, o carro não foi jogado para lugar nenhum porque ele não estava em alta velocidade, então é um veículo que uma outra coisa em alta velocidade bateu nele. Fui dizendo isso, né? Não, mas é porque nós somos técnicos, nós vimos no Google, não sei o quê, blá, blá, tudo isso no Tribunal de Justiça, técnica. Aí a pessoa até falou, olha, esse juiz do caso é muito rigoroso, ele é muito técnico, o senhor tem certeza que o senhor vai correr esse risco? Vamos correr esse risco sim, porque o que vale é a verdade dos fatos e a verdade da realidade. Porque o fato é esse, o Google mostrou que foi assim, mas a realidade é outra. A realidade é um cara que estava todo errado e que bateu e que graças a Deus ninguém morreu e ele já estava vivo nos processando, né? E aí é claro, gente, claro, eu sou da ciência, sou psicólogo, mas eu também não deixei de ter a minha fé em Deus. Fomos para casa, falei, meu Deus, o Senhor conhece todas essas coisas, o Senhor sabe botar terror num juiz técnico desse. Viu? Ore assim pelos juízes, por quem está com medo de milícia, por delegados que querem defender mais a instituição do que as pessoas, etc. Quem confia em Deus tem de buscar ao Senhor, viu, Monique? Busca ao Senhor, seu Deus, e faça prevalecer a sua verdade. Você sabe que você amou esse menino como as pessoas não querem acreditar, mas você sabe que você amou. Essa é a sua verdade? A nossa verdade é, a gente não causou mal a ninguém. Minha esposa é muito prudente, ela não dirige assim. Aí, então, cuidado, ó, pode ir para 10 mil. Eu até falei assim com a juíza conciliadora, isso pode ir para 30 mil. Eu sei do que é a verdade, eu vou lutar por ela, mas se você pode, você vai pagar. A gente paga, se a verdade tiver significar que eu vou ter que pagar por isso, eu vou pagar. Aí beleza, aí uns 15 dias depois chega o resultado do processo pra gente. Quando o juiz foi técnico mesmo, e aí na sua tecnicalidade, ele descobriu que o cara não conseguiu provar nada, nem que a moto era dele, nem onde ele fez o conserto, não tinha nada. Aí é que a gente foi entender depois, porque na hora que eu falei que a gente não arredaria o pé, ele começou a passar mal lá, o cara que estava nos processando, porque o juiz determinou que ele arcasse com as custas do processo, que ele fizesse, tudo se reverteu contra a pessoa. Eu não estou aqui zombando dele não, é muita tristeza alguém que sobreviveu processar quem ele sabe que não cometeu o crime. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa no caso Henri Borel em relação à professora Monique. O Jairo sabe que a Monique é inocente. O delegado sabe que a Monique é inocente. O promotor, se quiser ter um pouco de compaixão, vai investigar a inocência da Monique, não ficar tentando comprovar o cometimento de crime dela, porque não tem crime para ser comprovado aí. Então, ser justo é ser compassivo, misericordioso, é a gente perceber detalhes do processo, mas no sentido de que, como assim que essa mãe que tem esse histórico anterior de amor ao filho matou esse menino? Alguma coisa está errada aí. Eu digo isso até mesmo em relação à minha própria profissão, data vênia, né, a psicologia como minha profissão, que as profissões são científicas e a ciência, historicamente comprovada pelas pesquisas feitas pelas feministas, é fato. A ciência, sem eu perceber, é inerentemente misógina. Porque como que eu vejo a misoginia sutil do próprio campo psi? É quando a gente tem, por exemplo, o Conselho de Psicologia, e aqui eu só estou citando um fato, fazendo uma comparação. Na verdade, eu amo a minha profissão e respeito muito o conselho do qual eu faço parte. O que eu estou mostrando é como que as instituições são assim, mesmo por um conselho de psicologia que repara em relação às feminilidades, que repensa, que faz congressos, né, que tem a comissão da psicologia em diálogo com as outras instituições sociais. Mas olha o que acontece. Quando você vai, por exemplo, lutar pelos direitos das mulheres trans, e é uma luta legítima que precisa acontecer,
A luta é ostensiva, os posicionamentos são claros, a carta aberta está ali. Mas a gente não vê essa luta contundente e ostensiva em relação aos direitos das mulheres. Não há um manifesto, por exemplo, sobre o sorvete feminino, que eu acho um absurdo isso no Brasil no século XXI. Eu e você recebemos, não é só de banheiro público não, de todos os banheiros, de empresas, etc., do aeroporto, etc., a gente recebe água para higienizar as mãos, papel higiênico para fazer as nossas necessidades e nos limparmos dela, porque é inerente do ser humano as suas necessidades fisiológicas. Aí descobre-se em 2021 que as mulheres não recebem dos banheiros o seu absorvente higiênico, sendo que ser mulher é inerentemente lidar com os processos da menstruação. Aí você não tem por parte do campo psi uma manifestação ostensiva como se tem em relação ao direito das mulheres trans. É isso que a gente vai chamar de misoginia inerente. Porque até quando a gente pensa em estar lutando contra a misoginia, a gente está reforçando, não por comissão, mas por omissão, que é quando o campo psi vai soltar uma carta aberta, vai soltar um manifesto em favor das mulheres trans e contra toda forma de preconceito, sim, e é para ser feito, mas é aquela coisa mais discreta em relação aos direitos das próprias mulheres que constituem a maior parte da psicologia. Os agentes da psicologia que atendem nesse país são principalmente do sexo feminino, e aí o direito delas não é contemplado. Estou dizendo isso porque, se no campo psi o direito das mulheres não está sendo contemplado, imagine no campo do direito, que está ligado a todas as questões exploratórias da humanidade, ao classismo, ao racismo, à misoginia, enfim. Os pobres ainda não são representados, né, na justiça, e Monique Medeiros, uma mulher periférica, não está sendo bem representada. Então é nesse sentido, no sentido de abrir os olhos. Não estou aqui desqualificando a justiça e nem a minha profissão, que tanto amo. Você vê que... Eu estou dizendo isso porque o delegado tenta mostrar no processo que não tem como, o pessoal é muito técnico, mas quem diz que técnicos não cometem falhas? Eu estava vendo a fotógrafa investigadora, Thelma, né, dando uma entrevista num podcast, ela contando do caso da menina Raíssa, uma menina que tinha autismo, ela tinha 9 anos de idade e foi cruel e ritualisticamente assassinada por um menino de 12 anos. E ela contando que o que ela ficou indignada é de ver a compreensão dos policiais em relação ao menino. Que os policiais, sem eu perceber, os primeiros policiais do caso, você está cobrindo alguém nisso aí? Tô. Aí ela foi percebendo assim, que tinha uma perversidade no menino, os policiais foram dando as dicas, ele foi bancando o inocente. Até que a equipe foi investigar tudo e ficou muito claro que o menino tinha traços psicopáticos. Né? Até porque mostra como ele banalizava tudo, estava chupando um pirulito durante o depoimento, ele estava nem aí para nada. É claro que essas coisas precisam ser julgadas. O que eu estou mostrando aqui é que às vezes a justiça peca na sua tecnicidade, nas suas tecnicalidades. E não tem problema. O problema é não reconhecer essa possibilidade. A justiça tem que pensar, gente, vamos repensar a situação dessa professora Monique? É isso que tem que ser feito. Porque eu acho interessante que a investigação do caso dessa menina que foi cruelmente assassinada por esse menino de 12 anos aponta que o menino já tinha pelo menos 80 notificações na justiça, no conselho tutelar, etc. E ninguém nunca estranhou isso. Opa, o menino que matou essa menina tem 80 notificações. Vamos fazer um contraste aí, se é para falar de psicopatia, de narcisismo, blá blá blá? Me fala o passado da professora Monique de violência contra as crianças. O Jairo tem indícios. O menino tinha 80 ocorrências. E a professora Monique? Qual é o passado dela em relação a isso? E eu volto a insistir num ponto que vocês não gostam que a gente fale dele. Porque o pai, com toda a sua dor de perda que tem que ser compreendido, ele está protegido por um castelo de cristal. Mas ninguém consegue entender que essa mãe que está presa de maneira apressada também está sentindo as dores dela, ainda que ela possa ser esquisita aos seus olhos. Às vezes ela não fala das dores dela, às vezes ela vai ficar, eu matei meu filho, eu devia estar lá. Até porque assim, se ela não fala muito, ela é mulher fria. Se ela fala, ela está ensinando. Então ela não tem saída pela misoginia estrutural que me habita e que te habita. Ela não tem saída. Mas nós precisamos nos transformar diante dessa verdade.
Porque o que a gente faz então com o Leniel que tem uma dor legítima? A gente fala, olha, ele ficou com medo da alienação parental, porque ele vai dizer isso em entrevistas, ele ficou com medo porque ele não encontrava indícios no corpo do menino, então como não tinha indícios, ele não tinha como provar. Olha, por que então que a Monique também não denunciou? Porque ela não tinha como provar que um vereador no 5º mandato estava fazendo isso ao filho dela. O mesmo motivo do Leniel. Por que os dois não podem ser compreendidos? Porque só o homem, nessa figura de barba muito bem feita, só ele pode ser compreendido. Ele não estava no local. Mas por que quem estava no local dopada não pode ser compreendida? Por que quem estava no local tentando encontrar indícios, ele mesmo disse, foi por isso que ele foi para a terapia, para a gente entender o que estava acontecendo. Quer dizer, o pai e a mãe estavam tentando entender o que o menino estava vivendo, e a mãe está presa porque ela tentou e o menino pereceu. E o pai não está preso porque ele tentou e o menino pereceu. Né? Ele morreu na casa dela. Isso significa tanta coisa. Ela teve a má sorte do filho dela morrer na casa dela. Né? Só quem passou por situações parecidas sabe do que eu estou falando. Eu estou me lembrando aqui de uma familiar muito querida que veio falar comigo, né? Que tinha uma pessoa idosa da família que estava naquela coisa de morre, não morre, morre, não morre. Aí ela foi contar que ela foi no quarto e viu que a pessoa estava morta. Aí ela falou assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, acorda essa mulher, porque se ela morrer aqui na minha casa, eles vão dizer que eu a matei. Eu a matei porque só está eu e ela aqui. Então, Senhor, por favor, acorde essa mulher. E aí, se o Senhor chegou a hora do Senhor levá-la, ela vai morrer, mas é no hospital aos olhos de todos. A pessoa orando desesperada assim, né? Se essa oração fosse gravada, ia usar isso contra a pessoa. Mas olha só, o desespero. Porque o que eu te digo isso, o pequeno Henri morreu dentro de casa com a Monique presente, da mesma maneira que essa pessoa que eu conheço faleceu dentro de casa com a outra pessoa muito querida presente e seria acusada pelos familiares. Não, olha só, estava longe da gente, num lugar muito distante. Ela deve ter matado, perdeu a paciência, não é possível. Né? Porque tratava-se de uma nora e sogra, né? Você sabe, né? Essa nora, essa sogra. Ela dizia, por favor, não deixe isso acontecer comigo. E Deus ouviu a oração dela. E, de fato, cerca de 3, 4 dias depois, a pessoa faleceu no hospital, porque foram descobrir muito tardiamente que ela estava com um câncer em estágio avançado no estômago, que até então os próprios médicos não tinham como detectar muito isso. E ela mesma fazia muita pirraça para ir ao médico, etc. O que eu estou dizendo é o seguinte, há coisas que parecem, mas parecem tanto, mas não são. É como pegar essa imagem assim de... olha a cara de mal, ele ia acertá-lo com a unha e tal. Na verdade, eu ia dar um abraço em alguém. Indícios são apenas indícios. Né? Eu entendo a tendência dos investigadores, do promotor, de serem rigorosos. Mas quando tem uma mulher no meio do processo, a gente precisa se regenerar. Uma mulher com a história da professora Monique, a gente precisa se regenerar, gente. Enfim, eu peço a você, se você acha interessante o que eu tenho falado aqui, dê o seu like, compartilhe este vídeo. Aqui não tem nada contra a justiça. Tem tudo contra a injustiça. E tudo contra a misoginia que nos habita. Então, compartilhe este vídeo, dê o seu like, inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser falar comigo, às vezes até compartilhar uma dor pessoal, fique à vontade, vá lá às minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, vá com perfis verdadeiros, que a justiça mostre a cara, como eu tenho mostrado a minha aqui. Aguente o deboche, aguente a injúria, seja justo em fazer o que é justo, em ser a expressão do amor de Deus na existência. Né? Nós não somos deuses, mas nós somos chamados a vivenciar uns com os outros o seu amor, a sua misericórdia, porque o amor de Deus nunca falha. Se essa mulher criminosa e hedionda, um fato vai vir. E se ela for inocente? Eu e você temos o poder de sermos justos com a inocência dela. Né? Então, eu te agradeço muito por você ter me ouvido até aqui e até o próximo vídeo da próxima audiência.